Meus amigos, nas últimas semanas o mundo tem se espantado com os acontecimentos na Palestina, na faixa de Gaza, no conflito entre Israel e o Hamas, esse grupo terrorista que atua na faixa de Gaza. E muitas pessoas me pediram para dar uma visão histórica sobre essa questão. E eu decidi gravar esse vídeo não para me posicionar a respeito de quem está certo nesta guerra, porque, por um lado, é óbvio que não há como defender o Hamas e tudo que ele tem promovido. De fato, se trata de uma associação, um grupo terrorista da mais baixa dignidade, um grupo cruel que merece apenas o nosso rechaço e a nossa indignação. Mas, por outro lado, as pessoas têm assumido uma posição, e eu digo aqui católicos principalmente, assumido uma posição para com Israel que vai além do direito de Israel se defender, mas que se aproxima de uma posição que eu tentarei mostrar na segunda parte desse vídeo, que não se coaduna com a doutrina da igreja a respeito de quem teria o direito sobre aquele território, que é genericamente chamado de Palestina ao longo dos séculos, né? As pessoas não sabem mais o nome Palestina, apesar de designar hoje o chamado Estado da Palestina, que existe na Cisjordânia e na faixa de Gaza, e habitado pelos palestinos. Na verdade, esse termo é um termo utilizado desde o Império Romano para designar todo o território do que hoje são o Estado da Palestina e Israel, e mais além, por vezes até a Jordânia, o Líbano, enfim, é também aquela região que era comumente chamada, principalmente pelos medievais, de Levante, onde o sol se levantava por primeiro, o extremo oriente do mar Mediterrâneo, certo? Então, quando a gente fala de Palestina, do ponto de vista histórico, é a Terra Santa, é aquela faixa de terra no litoral oriental do mar Mediterrâneo. Bom, e nesse vídeo, na primeira parte desse vídeo, eu vou mostrar para vocês a evolução histórica, né, dos povos que foram se sucedendo nesse território. Se trata de uma das regiões na qual houve indiscutivelmente um dos maiores fluxos de alternância de poder, de povos, de impérios, que vão se sucedendo à medida que os tempos passam, de modo que é impossível, do ponto de vista histórico, apontar qualquer povo que ali habite como povo originário ou como um povo que tem direito àquela terra, né, a partir de eles vivem ali desde sempre. Não há nenhum povo que vive ali desde sempre. Se trata de uma terra que já passou por muitas mãos, como vocês verão nesse vídeo. Então, aqui em primeiro lugar, uma simples evolução histórica dos poderes e dos povos que ali habitaram desde pelo menos o século XVIII antes de Cristo. Aqui, para isso, nós iremos utilizar um mapa animado que está disponível no YouTube do canal. Os mapas deles são muito interessantes, do canal Olibai. Eles fazem vários mapas de evolução histórica territorial, né, de várias regiões do mundo, e inclusive eles têm aqui dois vídeos, um sobre o Oriente Médio na Antiguidade e outro sobre o Oriente Médio na Idade Média e no mundo moderno. Então eu irei utilizar este mapa aqui deste canal bem interessante. Em primeiro lugar, quando a gente fala de povos originários na Palestina, os povos originários, ou seja, os primeiros povos que lá chegaram, são os cananeus. Isso a história comprova e está registrado até na própria Escritura. Se vocês lerem o capítulo 10 do Gênesis, no qual está exposta a Tábua das Nações, mostrando para onde foram os descendentes de Noé após o dilúvio,
é dito, lá no versículo 6, os filhos de Cã, que era o terceiro filho de Noé, foram Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Aí depois de falar da descendência dos 3 primeiros filhos, fala de Canaã, né? A Bíblia fala de Canaã. Canaã gerou Sidom, seu filho primogênito. O Eteu, o Jebuseu, o Eteu, o Jebuseu, o Asmorreu, o Gergeseu, o Eveu, o Araceu, o Sineu, o Aradeu, o Samareu e o Amateu. E depois disso se espalharam os povos dos cananeus. Os cananeus eram os habitantes da terra de Canaã, que recebeu este nome em razão deste filho de Cã, certo? Canaã é, grosso modo, a Palestina moderna. A região a Palestina histórica. A região que compreende Israel e Palestina atualmente. Quem habitava essa região nas origens? Os cananeus, né? E veja o que a Escritura diz. E os limites de Canaã eram desde Sidom ou Sidônia, que fica no Líbano, se não me engano, na direção de Gerara até Gaza. E na direção de Sodoma e Gomorra, e Adama e Saboim até Leza. Então, ia desde Sidom ao norte até Gaza ao sul. Então, estes são os povos que viviam ali na origem. Então, acompanhem aqui no mapa comigo. Que nós estamos no século XVIII a.C. Quero que vocês prestem atenção. É essa região aqui que está assinalada que nos importa, certo? Essas pequenas bolinhas brancas assinalam justamente as tribos cananeias. Então estamos aqui no século XVIII a.C. Logo chegarão os hebreus vindos do Êxodo. Os hebreus a essa altura estavam aqui no Egito, durante o cativeiro. Virá Moisés e os libertará, e eles se direcionarão aqui, depois do Êxodo, pela península do Sinai, até a terra de Canaã. Vamos acelerar um pouquinho. Então, aqui, Canaã, que esteve durante um tempo sob domínio egípcio, e chegaram aqui as tribos de Israel. As tribos de Israel, que aqui no século XII a.C. dividiam o território ainda com os filisteus, que estavam entre os povos cananeus e alguns outros povos que Israel vai progressivamente, no tempo dos juízes, submeter. Que, nos aproximando do primeiro milênio antes de Cristo, nós veremos Israel, as 12 tribos, se unificarem como um reino, tal como está narrado no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, que já temos a formação do primeiro reino de Israel, cujo rei era Saul, foi o primeiro rei, está lá no livro de Samuel. Logo depois virá o rei Davi, certo? Então nós aqui temos o reino de Israel, instalado tal como narrado nas Escrituras. Haverá separação, Judá ao sul, Israel aqui ao norte. No século 8 a.C., vieram os assírios e conquistaram o reino do norte, conquistaram o reino de Israel. Depois, como vocês verão, o reino babilônico, no século 6 a.C., a Babilônia vai conquistar a Assíria, vocês verão. A Babilônia cresce, se expande até a região da antiga Canaã, do reino de Judá. O reino de Judá é destruído em 586 a.C., e os judeus foram exilados para a Babilônia, aquilo que está narrado no Antigo Testamento. Aqui em roxo, o Império Persa conquista o Império Babilônico
É a essa altura que se dá o famoso edito de Ciro, que permite, Ciro que era rei da Pérsia, Shah da Pérsia, que permite que os hebreus, que os judeus voltem para a Terra Prometida. Então, quando a Babilônia, né, foi conquistada pelos persas no século VI a.C., a Palestina caiu, né, a região da Palestina caiu sob poder persa. Né? E dos persas, a Palestina vai passar para o domínio macedônico, tal como vocês verão aqui. As conquistas de Alexandre o Grande, após as conquistas de Alexandre o Grande, no século IV a.C., vocês verão aí, em rosa, o Império de Alexandre o Grande. Ele conquistou o Império Persa, incluindo a antiga Canaã, o antigo reino de Judá e de Israel. Após a decomposição, quando Alexandre o Grande morreu, o seu império foi dividido, né, entre os seus principais generais e desde o finalzinho do século IV a.C., até o século III a.C., os Seleucidas da Síria disputarão com os Ptolomeus do Egito, que são dois impérios que sucederam ao Império de Alexandre o Grande, a posse dessa região. Vocês podem ver aqui Jerusalém assinalada. Em primeiro lugar, estava sob o poder dos Ptolomeus do Egito e logo cairá sob o poder dos Seleucidas da Síria. Vamos acelerar isso. Caiu sob o poder dos Seleucidas. No século II a.C., em razão da tentativa dos reis Seleucidas de helenizar o povo judeu, que já havia voltado desde os tempos persas para cá, uma tentativa de helenizar, tal como está narrado lá no livro dos Macabeus, houve, né, no século II a.C., a revolta macabeia contra esse processo de helenização e foi instituído o chamado Reino Asmoneu da Judéia, que, por sua vez, será conquistado aqui a Judéia, né? Foi restaurada sob os Macabeus e em 63 a.C., ela foi conquistada pelos romanos. Primeiro como estado cliente e depois como província. Finalmente a Judéia seria integrada como província. Vejam, aqui em roxo mais escuro são as províncias, as regiões do Império Romano na qual ele governava diretamente. E em roxo mais claro, os estados clientes. Com o tempo, se tornará uma província, propriamente dita, do Império Romano. E o Império Romano dominará essa região, aí aqui nós chegamos em um ponto importante, dominará essa região até o seu colapso. Mas veja, no ano 70, um ano de extrema relevância, aliás, desde a década de 60 da nossa era, 60 depois de Cristo, iniciou-se uma revolta, uma importante revolta, na Judéia contra o domínio romano. Revolta que foi destruída pelos exércitos de Tito, que era filho do imperador Vespasiano e queria suceder Vespasiano. Desde então, depois da destruição de Jerusalém por Tito, no ano 70, Jerusalém foi substituída por uma nova cidade, foi construída uma cidade pagã em cima de Jerusalém, a Hélia Capitolina. Os judeus eles foram expulsos de Jerusalém, foram proibidos de entrar em Jerusalém. Claro, algumas vezes essa proibição ela foi atenuada, mas eles foram dispersados pelo mundo. Né? Houve, novamente, uma segunda revolta daqueles que ficaram no tempo do imperador Adriano, no começo do século II, mas essa revolta foi novamente e definitivamente vencida. Então, a Palestina permaneceria sob domínio romano durante séculos. Inclusive,
no século IV, quando o Império Romano já se cristianizou, essa região se tornou integralmente cristã também, assim como o restante do Império Romano. Então, os séculos passam. Aqui, né, nós já vemos, aqui o que nós chamamos o que está chamado de Roma, na verdade, a essa altura, já é o Império Romano do Oriente, depois da divisão que foi feita em 395. Já se trata do Império Romano do Oriente, que a história chamará de Império Bizantino. E os bizantinos herdarão, né, enquanto Império Romano do Oriente, a posse sobre este território. E ali permanecerão até o século VII. No século VII, no começo do século VII, os persas, que o Império Sassânida, aqui em laranja, ele irá conquistar durante um curto período, durante o reinado de Cosroé II, se não me engano, a Terra Santa, inclusive haverá a profanação da relíquia da Vera Cruz, enfim, não sei se o mapa mostrará, porque isso se deu em um período, se deu muito rapidamente, mas, sim, mostrou aqui os persas arrebataram do Império Bizantino a Terra Santa, né? Não apenas, mas também uma grande parte da Ásia Menor, da Síria e todo o Egito, mas o imperador Heráclio, vocês estão vendo aqui, Heráclio, ele era uma verdadeira cruzada, quase que como um prenúncio das futuras cruzadas, vai recuperar dos persas todo este território que voltará para as mãos bizantinas. Mas chegamos a um outro componente histórico que desponta no século VII, que são os árabes. A Terra Santa, que foi recuperada pelos bizantinos no tempo do imperador Heráclio, vai cair definitivamente sob o avanço do Islã. Aqui, o que eu estou chamando de califado, que em verde é o chamado califado ortodoxo, provavelmente, o primeiro califado. Conquistou, Jerusalém foi conquistada em 634, se não me engano. 654, perdão. E desde então, a posse dessa região vai se alternar entre várias dinastias árabes. Aqui, inclusive, não está mostrando, né, mas aqui já não é o mesmo califado de antes, aqui é o califado omíada. Não, tá aqui, ó. Califado omíada. Que vai permanecer. Vamos acelerar aqui. Em posse dessa região, vai haver a Revolução Abássida, em meados do século VIII, que vai transferir a sede de poder de Damasco para Bagdá. Isso, Califado Abássida. E então as dinastias islâmicas elas vão se sucedendo e os árabes detêm o poder sobre este território. Uma nova dinastia árabe, se não me engano aqui são Fatimidas, até que nós veremos, no começo do século XI, um novo povo entrar na história. Um povo islâmico, mas não árabe, são os turcos seljúcidas. Nós os veremos se aproximar aqui em laranja. Seljúcidas se precipitam contra o Oriente Médio, são muçulmanos também, mas conquistam os próprios árabes, se lançam contra o Império Bizantino, inclusive em 1074, uma data importante, houve uma terrível vitória dos muçulmanos sobre os bizantinos. Isso levará, inclusive, o imperador Aleixo, Alexios I, Aleixo I, a conclamar, a solicitar ao Papa Urbano II o envio de uma tropa que o auxiliasse a lutar contra os seljúcidas. E então virão as cruzadas. Aqui vai ser... Os acontecimentos são rápidos, então eu vou diminuir. Em preto são os Estados Cruzados. Em 1092 foi o apelo de Aleixo, em 1095 é conclamada a primeira cruzada, em 1096 os cruzados partem. Estabelecido primeiro o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia e o Reino de Jerusalém. São formados os Estados Cruzados. Aqui esse tom mais escuro são os Estados Cruzados. Aqui chegam os latinos. Eles permanecerão aqui, né, durante 2 séculos. O território será diminuído,
depois crescerá de novo, mas permanecerão aqui até serem expulsos no final do século XIII. Aqui o reino de Zeng, depois de Nur al-Din, cuja conquista Zeng conquistou Alepo, Edessa, algo que levará à convocação da malfadada Segunda Cruzada, que foi aniquilada nos portões de Damasco, nas muralhas de Damasco, e durante 2 séculos, árabes e latinos lutarão pela posse deste território. Jerusalém foi brevemente reconquistada, aliás, adquirida pelo imperador Frederico II, depois de um acordo com os muçulmanos, foi perdida no final da década de 1240, no final da década de 1230, até que os cruzados são definitivamente expulsos aqui. O último reduto deles era Acre, na década de 1290. A Palestina fica sob o poder dos mamelucos do Egito até o comecinho do século XVI, quando os otomanos, que nós vemos os otomanos se aproximarem, os otomanos tomam posse dessa região. Aqui. Os otomanos permanecerão aqui durante séculos. Então, século XVI, século XVII, XVIII, XIX, até o XX. E no século XX, os otomanos, o Império Otomano, após perder a Primeira Guerra Mundial, ele foi desmembrado. E vejam só, a parte norte do Levante se tornou um protetorado francês, a parte sul um protetorado da Grã-Bretanha, do Reino Unido, do Império Britânico. Até que, em 1948, por resolução da ONU, é fundado o Estado de Israel. Depois de 19 séculos, depois de 18 séculos, expulsos da Terra Santa, ao menos em massa, os judeus retornam agora com um Estado próprio. Os estados muçulmanos árabes ao redor, a Síria, Iraque, Arábia Saudita, Egito, não aceitaram a existência do Estado de Israel naquele momento. E daí deram-se início às guerras árabe-israelenses. Israel as venceu, enfim. Essa história mais recente já está sendo abundantemente tratada aí em vários locais diferentes. Depois de toda essa evolução, é possível perceber como é impossível falar de povos originários quando se trata de Palestina. Os povos que ali habitam são um conjunto de uma miscigenação impossível de se identificar com clareza entre vários povos oriundos de várias nacionalidades, de várias etnias, de vários reinos, de vários impérios durante milênios. Esse é um ponto. Agora, a segunda questão que eu gostaria de tratar aqui com vocês, e é voltado principalmente para o público católico, é a seguinte. Muitas pessoas, para além de defenderem o direito que o Estado de Israel tem de se defender de um ataque terrorista por parte do Hamas, católicos que têm invocado as promessas do Antigo Testamento para afirmar o direito dos judeus àquela terra e mais, para apontar os judeus como a continuação do povo eleito da Antiga Aliança. Sendo que isso, na verdade, é doutrina protestante. Em outra ocasião, nós até podemos falar sobre isso, o porquê desse apego aos protestantes ao Estado de Israel.
Mas para um católico isso é inadmissível. A doutrina católica é muito clara quanto a isso. O povo eleito, a antiga aliança, o Antigo Testamento, consuma-se em Cristo, de modo que a continuação do judaísmo do Antigo Testamento, da religião do Antigo Testamento, não é a religião rabínica que nasceu de uma negação do Messias. A continuação da revelação é, em Cristo, a igreja que ele fundou, é a Igreja Católica. O povo do Antigo Testamento é uma prefiguração de todas as nações que são chamadas ao grêmio da Igreja Católica e que a ela se integram. Então, os judeus, eles podem até ter o direito, sim, de defender-se de um ataque terrorista brutal, mas nós não podemos pensar que este Estado de Israel é uma continuação do antigo Estado, do antigo reino de Israel, do tempo do rei Davi, do rei Salomão, e pior ainda, que a religião judaica seria uma continuação da religião dos patriarcas e dos profetas, porque não é. Quando o véu do templo se rasgou, significava que o antigo sacerdócio chegou ao fim e começou um novo sacerdócio em Cristo e nos seus apóstolos. Do lado de Cristo jorraram sangue e água, sangue da Eucaristia, água do batismo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento chegaram ao fim, se consumaram quando do verdadeiro sacrifício operado na cruz, a antiga aliança se consumou, como o próprio Cristo disse na cruz, e deu-se início à nova e eterna aliança, que não é o judaísmo, mas a Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Esta é a fé católica. Então, defender o Estado de Israel, defender o judaísmo, por princípio, como se tratasse do povo eleito de Deus, não. O povo eleito do Antigo Testamento é uma prefiguração do povo eleito da nova aliança, que é eterna. Que é o povo oriundo de todos os povos, de todas as nações, dentre elas a nação judaica, e que se converteram, que reconheceram o Messias, de modo que de modo que acabou, que chegou ao fim a preferência de Deus por um povo, do ponto de vista étnico, de um ponto de vista de estirpe, de linhagem. Porque, como está lá no Novo Testamento, até de pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso São João Batista disse. Quando os judeus vinham até ele, nós não somos filhos de Abraão, ele diz, até de pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E Deus suscitou filhos de Abraão, dentre todos os povos que reconheceram o Messias. O próprio Messias disse, o próprio Cristo disse, virão do Ocidente e do Oriente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó. E disse aos fariseus, o reino de Deus vos será tirado e será dado a outro povo que produzirá frutos. Que povo é esse? Todos os povos que ao longo dos séculos o reconheceram como o Salvador, como o Messias, como o Deus que se fez carne e, pelo batismo, entraram na sua igreja e produziram frutos de santidade. Ou seja, pessoal, entendam, a aliança do Antigo Testamento para com o povo judeu acabou.
sua continuação não é o judaísmo, é o catolicismo. Porque, repito, como o próprio Salvador disse, como se ele dissesse, vocês se vangloriam de serem descendentes de Abraão, Isaque e Jacó na carne, mas virão do Ocidente e do Oriente e se sentarão para o banquete com Abraão, Isaque e Jacó. De modo que esta guerra, meus caros, esta guerra entre judeus e palestinos, não tem absolutamente nada a ver com promessas divinas. Até porque o único rei de Jerusalém é Jesus Cristo. Ele é o rei de Jerusalém. Quando, na primeira cruzada, Jerusalém foi conquistada, em julho de 1099, o duque francês Godofredo de Bouillon, que era um dos líderes da primeira cruzada, foi oferecido a ele o título de rei de Jerusalém. E o que ele disse? Eu não posso usar uma coroa de ouro na cidade em que Cristo usou uma coroa de espinhos. A doutrina dos papas, reiteradamente enunciada, repetida à exaustão por documentos e mais documentos do magistério, afirmam que a Terra Santa pertence a Cristo. E um católico que diz o contrário não está no caminho da nova e eterna aliança.